Eu me sinto muito privilegiada de ter vivido nesse tempo, assim, que era um tempo de muita esperança, de igualdade, liberdade, né? E eu acho que foi um momento muito privilegiado, assim, na história do Brasil, nas artes. No início, o meu trabalho tinha um interesse grande na abstração gestual. E depois, alguns anos depois que eu fiz um curso de História da Arte e da Arquitetura, eu comecei a desenhar olhando esculturas. E a partir desse momento, o meu trabalho passou a se interessar pelo desenho de observação, por essa passagem da percepção do espaço, de objetos tridimensionais para o plano do papel. Esse início assim definiu esse meu interesse e mais tarde eu voltei a trabalhar a partir da observação, só que com objetos do ateliê, tubos, pedras depois, e as pedras se tornaram assim uma temática constante durante muitos, muitos anos. E eu utilizei vários meios, né? Desenho, pintura sobre papel, pintura a óleo sobre tela. Depois eu comecei a fazer objetos no espaço, que eu considero que também fazem parte da pintura, porque tem o elemento da cor, muito importante. E agora eu estou trabalhando, além da pintura a óleo, eu estou trabalhando com costura e tecidos industriais. Eu comecei a estudar com a Anabela Geiger. Esse foi um momento assim muito fundamental. Havia um grupo de pessoas jovens, e nós íamos na casa dela e lá a gente tinha assim observação dos nossos trabalhos, mas a gente também lia textos. A gente tinha uma assinatura da Arte Fórum, que era uma coisa assim super importante naquela época, porque havia um interesse muito grande nessas novas correntes que estavam acontecendo no mundo, e aqui no Brasil, enfim, não tinha internet, tudo era muito distante, as próprias revistas demoravam a chegar. Mas eu acho que desde a Anabela eu tive interesse muito grande na arte brasileira também. Então, esse trabalho é um trabalho super pouco conhecido, que eu mostrei na minha primeira exposição individual. Ele tem esse impulso de mais gestual, mais espontâneo, inclusive ele é completamente abstrato. Eu tenho alguns desses trabalhos e eu acho que eles estão muito vivos, assim. Eu acho que essa é a pergunta, né? Esse trabalho ainda vive? Eu vejo ali as aguadas, essa gestualidade que é gestual, a cor é extremamente energética e, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa mais lenta, né? Então, eu acho que, nesse sentido, ele é o início dessa minha trajetória aí. Eu estou muito feliz de estar participando e eu estou muito feliz de haver uma exposição agora sobre os anos 80 e sobre a geração 80, de certo modo, também, mas que não é uma coisa tão restrita, né? Os anos 80 foram muito plurais, né? Já desde o seu início. Eu posso dizer que os anos 80 para mim foram uma florescência. Foi um momento assim, né? Um momento da minha juventude, de muitos encontros, muitas descobertas. Eu conheci o Jorginho Guille, que era um cara incrível, que tinha um trabalho já muito mais maduro do que nós. Ele fazia assim análises dos trabalhos que muitas vezes eram mais verdadeiras e sempre muito generosas. E outra pessoa que estava viva e produzindo um trabalho extraordinário nesse momento era o Iberê Camargo. Essas pessoas eram um núcleo assim de arte que assim não tinha mercado, assim ninguém dava bola. Exposição de arte contemporânea, você ia lá, tinha meia dúzia de gatos pingados. Então havia essa espécie de uma comunidade que incluía também os artistas da geração anterior, né? Então você tinha essa coisa que tem aqui no Brasil, que há sempre dentro da ruptura tem uma continuidade. Então
O Ronaldo Brito escrevia sobre o neoconcretismo, o Tunga era amigo da Ligia Clark, a gente tinha o Sérgio Camargo também. Tinha esse sentimento muito gostoso, assim, de você estar ali dentro de onde as coisas estavam acontecendo e tinham acontecido também. Não havia universidade estudando isso, não havia mercado, era assim, realmente uma coisa muito especial e foi uma delícia conhecer tudo isso e ter essas amizades com essas pessoas. Quanto aos anos 80, eles também se caracterizaram pelo fim das vanguardas e por uma arte mais plural, né? Graças a Deus não precisamos estabelecer que a pintura morreu ou que não sei o que nasceu, ou, sabe, a cada momento, porque há uma liberdade de se utilizar várias linguagens.